10h07. Notícia na manhã. Apresentação: Denise Bichelin. Entrevista. Em um cenário em que as empresas enfrentam altos índices de rotatividade e baixa conexão emocional dos colaboradores com o ambiente de trabalho, engajar times nunca foi tão desafiador. A digitalização acelerou processos, encurtou distâncias, mas também trouxe novas barreiras na comunicação interna e na construção de cultura organizacional. Para enfrentar esse cenário, a indústria tem buscado novas ferramentas. E para falar dessas iniciativas de conectar e principalmente engajar o colaborador, recebemos aqui no estúdio da Rádio CBN o Rogério Virton Jr., ele que é CEO da Joining. Rogério, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN mais uma vez. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da CBN e obrigado por poder estar aqui novamente compartilhando um pouquinho da experiência do nosso dia a dia aí, principalmente com as indústrias, né? Pois é, que bom poder realmente entender, olhar e falar desse mercado de trabalho que vive um momento diferenciado, que vive uma nova era, mas ao mesmo tempo também ele reúne tantas gerações, às vezes ao mesmo tempo, naquele ambiente de trabalho, né? E eu te pergunto, por que o engajamento dos colaboradores se tornou aí um dos maiores desafios nas empresas da era digital? Então, Denise, nós sempre fomos acostumados, né, a receber dos nossos pais, dos nossos avós, as direções da vida, né? E dentro das direções da vida, nós temos um caminho que era muito bem traçado, né? Então, a nossa geração, ela cresceu ouvindo os nossos pais e avós nos dizendo que nós deveríamos encontrar uma empresa sólida, uma empresa estruturada para que possamos desenvolver, né, em nossa vida uma carreira longa, uma carreira de 15, 20, 30 anos. Né? Isso veio sendo conduzido desse modo durante muitos anos. Porém, nós estamos agora com uma geração completamente nova, uma geração da experimentação. Né? Então, essa geração, ela não é de certo modo escolhida para trabalhar nas empresas, ela também escolhe as empresas que ela quer trabalhar. E essa geração, se a empresa que ela escolheu para trabalhar não tiver implantado uma cultura muito forte, e quando eu falo cultura, né, a gente fala, hoje se fala muito dos novos modelos de negócio, principalmente as startups, que tem uma cultura forte, né? Aquilo que a gente vê que veio muito lá do Vale do Silício, né? A cultura da Google, a maneira de ser da Google, da Apple, da Microsoft, né? E isso parece algo muito distante para uma indústria, por exemplo, tradicional da nossa região, onde, mas como que eu vou implantar uma cultura que faça com que os meus colaboradores tenham mais desejo de estar aqui? Cara, são pequenos detalhes, mas que são simples e fazem com que a pessoa se sinta pertencente a um propósito maior daquela empresa, que ela vai descobrindo no dia a dia e que não é só produzir e vender e no final do dia eu ter o dever cumprido, é eu fazer parte de algo muito maior. Então essa geração agora, que se ela não se sentir muito pertencente a esta instituição, e entender qual é realmente o propósito no final do dia, ela quer experimentar outras coisas. Então é diferente. Por quê? Porque ela é jovem, ela é rápida e ela tem tempo, né, para fazer outras experimentações. Então isso faz com que as empresas hoje tenham uma rotatividade maior. Mas, Rogério, a gente está me dizendo que isso impacta tanto assim? Sim. Por quê? Porque hoje eu poderia dizer que entre 50% e 60% de uma massa colaborativa de uma empresa já é de uma geração do pessoal 30 menos, 35 menos, que já tem um mindset completamente diferente da nossa geração, que olhava para isso como algo duradouro com 20, 25 anos, 30. Essa questão de gerações e, ao mesmo tempo, tentar entender esse passado que está ainda presente, mas, ao mesmo tempo, esse presente que para nós já parece ser um futuro. Realmente, quando a gente falava nessa questão de ligação com uma empresa, por exemplo, os 3 meses de experiência. Os ouvintes que nos acompanham com mais de 35, 40, 50 anos, tenho certeza que eles vão lembrar desses 3 meses de experiência que ali
não podia jamais, de jeito nenhum, pensar em uma falta ou chegar atrasado, porque tinha todo aquele desafio de realmente se mostrar como o melhor profissional para conseguir sim permanecer naquela empresa. E hoje a gente observa diferente, observa que não existe tanta pressão nesses 3 meses de experiência. Se acontecer alguma coisa, vai explicar para o líder, para o chefe que aconteceu, e dali para frente se mantém realmente esse vínculo empregatício, se assim for realmente bom para ambos os lados. E aí você falando dessa geração de experimentação, se não for, tudo bem. Passa a bola para frente, vamos então atrás de uma outra oportunidade e ali vai se construindo uma nova experiência profissional. Esses 3 meses são muito sensíveis, né? Porque na cabeça da maioria das pessoas eu tenho que ser 100% perfeito. E é o ideal, né? Porque é um momento onde que a empresa está te avaliando. Só que agora, essa audácia dessa geração, e que quando eu falo audácia não é pejorativo, é uma energia diferente, uma coragem, uma audácia, ela também está experimentando a empresa. Ela também se coloca no direito de escolher se esses 3 meses também estão sendo bons para ela, e ela espera um diálogo, ela espera uma troca, ela espera um relacionamento um pouco mais aberto e de teste, justamente, para ela poder também entender se ela quer escolher aquela empresa para dedicar o talento dela também. Então, é um desafio bem audacioso, tá? E nessa questão de desafio, Rogério, como que a tecnologia pode ser aliada nesse enfrentamento, né, da alta rotatividade, especialmente em ambientes industriais? Então, Denise, a gente vem atuando de maneira muito relevante em instituições, principalmente industriais, e que tem um número bastante grande de colaboradores, e colaboradores que não necessariamente estão numa única planta, eles podem estar distribuídos em várias unidades da empresa, em várias filiais. E o que acontece, né? No modelo tradicional hoje de uma indústria que ainda não tem canais dedicados a conseguir conversar com todos, eu sempre digo, Denise, que dentro das grandes instituições, o colaborador lá da ponta, aquele que está dentro da fábrica, dentro de uma área de logística, está lá com uma empilhadeira, fazendo o trabalho dele, ele, de certo modo, dentro das empresas hoje, ele é um pouquinho mudo e surdo. Porque ele não tem um canal onde a empresa consiga conversar com ele e possa ouvi-lo. Por quê? O pessoal da liderança, diretoria, gerência, eles estão o tempo todo em reuniões, eles estão bem servidos de tecnologia, né? Todo mundo tem lá as suas ferramentas do dia a dia, mas o pessoal da área operacional, eles têm a comunicação com a empresa através do que eu chamo de telefone sem fio, né? Porque é uma diretiva que saiu da diretoria, passou pelo gerente, foi pelo supervisor, pelo coordenador, e com quanto ruído que essa informação chega lá na ponta. Sabe quanto tempo ela demora, né? Então a tecnologia veio para trazer um canal que ele acaba sendo mais efetivo, e se ele foi bem pensado para ter a simplicidade necessária para conseguir fazer com que um colaborador lá da unidade da ponta consiga se sentir confortável em utilizá-lo de maneira simples, ele vai receber a informação em tempo real. E ele vai estar conectado, e a empresa que ele escolheu para trabalhar vai fazer com que ele se sinta muito mais pertencente. Por quê? Porque antes ele não tinha informação do que estava acontecendo, para onde que a empresa que eu escolhi para trabalhar está olhando, para onde que ela está indo. Ela não fala comigo. Então, com a tecnologia, a gente conseguiu trazer esses canais para fazer com que a informação chegue muito mais direta a todos e, em contrapartida, também possa atendê-los. E esse olhar não existia sem tecnologia, né? Então, esses meios que a gente trouxe para conseguir falar de maneira simples com as pessoas e olhando para um cenário realmente de deixar todos bem atendidos. Não existe meia comunicação. Se uma empresa disser para mim, Rogério, a gente tem um canal de comunicação, sempre a pergunta que eu faço é, qual é o percentual de pessoas que o teu canal atinge? Ou se atinge só o pessoal do escritório, você não tem nada, porque 80% da tua força colaborativa não está sendo comunicada. E temos boas opções, ou quais seriam as boas opções, quais os critérios que uma empresa deve observar ao escolher uma ferramenta digital desse engajamento, desse falar com os seus colaboradores? Então, hoje, no mercado que a gente chama, que é onde a nossa empresa está incluída, né, que é o mercado das HR Techs, né, que são as tecnologias voltadas para RH, você tem um universo de muitas ferramentas, né?
Quando a gente olha para esse cenário, principalmente da indústria, do varejo, onde eu tenho a partir de 500 colaboradores, 1.000, 2.000, nós temos hoje lá dentro da Join-in clientes com 35 mil, 40 mil colaboradores, né? Então, quando você olha para esse cenário, que ele é um pouco mais audacioso pelo número de pessoas e que a operação ela é muito voltada para a produção mesmo, que eu tenho pessoas de chão de fábrica, tem que tomar alguns cuidados com relação a isso, tá? Eu tenho que ser simples o suficiente para que todos consigam aderir a essa ferramenta. Eu tenho que tomar um cuidado para que eu não tenha 10 ferramentas para isso. Eu escolho uma para comunicação, outra para entregar os documentos do RH, outra para ele responder uma pesquisa de clima, outra para ele consultar o que tem lá no refeitório, hoje no almoço. Então, assim, eu preciso ser simples, eu preciso agregar o maior número de funcionalidades dentro de um canal. Por quê? Para o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade, talvez, que não tem tanta facilidade como essa geração nova com a tecnologia, é simples eu ter 3, 4, 5 aplicativos no meu telefone. Mas para o pessoal que tem já uma maturidade digital um pouquinho mais baixa, que não está tão acostumado no dia a dia, quanto mais simples eu for, mais eu vou entregar valor e mais eu vou conquistar a atenção desse colaborador. Tá? Então tem que ter um cuidado muito grande com pequenos detalhes que parecem bobos, mas que eles fazem toda a diferença para você garantir o engajamento dos colaboradores. E o que dizer dessa pergunta aqui também? O colaborador hoje, ele quer ser informado ou quer ser ouvido? E a diferença na prática dessas duas situações? É bem interessante, tá, Denise? Porque agora ainda com a vinda agora da NR1, né, que é essa normativa do Ministério do Trabalho que fala muito da saúde emocional das pessoas, né? Então, ele não só quer, como ele precisa ser ouvido. Nós estamos num momento no mundo, né, que as pessoas estão com uma carga emocional bastante... Veio pós-pandemia, né? Hoje as pessoas têm uma instabilidade emocional muito grande e precisam ser ouvidas, né? Então, uma das ferramentas que nós entregamos, por exemplo, que é algo simples e traz um canal importante, é o canal de ética, o canal de denúncia, onde a pessoa pode fazer uma manifestação de alguma questão de assédio e tal. E isso não só pela questão da obrigatoriedade regulamentatória do Ministério do Trabalho, é um canal que as pessoas com segurança podem hoje fazer até um desabafo com a empresa de coisas que às vezes ela está passando por problemas muito graves dentro de uma indústria com relação até à agressividade de líderes e tal, e que ela hoje tem um caminho para conseguir falar com alguém sem medo de retaliação, sabe? Então, assim, é muito sensível essa questão. Mas além de ela poder se manifestar, uma questão hoje muito importante é que ela tenha disponibilidade de autosserviço. Porque assim, parece simples no dia a dia, né? Mas uma indústria com 2.000, 3.000 colaboradores, ela tem, por mais que eu tenha um departamento de recursos humanos disponível e bem estruturado, é bem difícil que eu consiga sair do meu posto de trabalho para pegar um simples documento que eu preciso, porque eu estou indo fazer, por exemplo, um financiamento imobiliário lá na Caixa Econômica, eu preciso levar alguns documentos em mãos e isso pode levar muitas horas do meu dia para que eu consiga obter isso no RH. Então, hoje a gente, com a tecnologia hoje que nós oferecemos, a gente entrega tudo isso de maneira automática para o colaborador, para que ele consiga ter o dia dele mais rápido e que ele consiga esse tipo de entrega sem precisar entrar numa fila, sabe? Então, isso tudo... ele já tem que cumprir as 8 horas do dia. Se ele ainda tiver que ter, entre parênteses, alguns perrengues no dia a dia para conseguir fazer algumas coisas importantes da vida dele, vai tomar mais tempo da vida dele, mais tempo do RH. Então, esse ganho de tempo ele é muito rico hoje, tanto para a empresa, olhando para custo, e para a vida do colaborador também. E quais indicadores mais confiáveis para medir aí o impacto, né, de uma ação de engajamento digital, quando a gente fala justamente, né, a empresa acha que está dando o seu melhor, proporcionando justamente esses canais, né, de comunicação, aceleração de alguns serviços, ouvindo e também mostrando, né, o que acontece no dia a dia das empresas, mas receber esse feedback dos seus colaboradores. Tem canais, né, tem indicadores que mostram realmente que está dando certo esse resultado final? Tem, Denise. Hoje a gente consegue medir bastante coisa, tá?
E tem muitas coisas bem objetivas e muitas coisas subjetivas, mas muitas empresas ainda, por essa falta de cultura e da comunicação, elas têm um alto índice de rotatividade, né? O turnover que a gente chama. Então, a partir do momento, eu vou te dizer uma ação muito simples que hoje é uma coisa incrível que a gente entrega. Nós temos hoje dentro do aplicativo uma inteligência que no começo do dia, ela automaticamente, por exemplo, envia para os líderes a informação de algum liderado direto dele que está comemorando, por exemplo, 3 anos de empresa. Então vai chegar para você assim, Denise, hoje é o aniversário de 3 anos de CBN do seu liderado Rogério, lá operador da mesa. Pô, investe um tempinho e vai dar um abraço nele. Isso é incrível a diferença que isso faz no dia de um colaborador, sabe? É uma coisa simples, mas ele se sente valorizado, respeitado. O meu líder lembrou que hoje é meu aniversário de empresa e veio aqui me felicitar, sabe? Então a tecnologia vem por quê? Eu tenho 4, 5 liderados, ok, mas eu tenho 80 liderados, 150 liderados. É um desafio, entende? Então a tecnologia vem para isso. E essas pequenas pílulas de pertencimento, de respeito, de informação, elas fazem como, no final do mês, esse colaborador sinta, pô, eu trabalho numa empresa que me respeita, que me dá voz, que lembra de mim, que até por eu aparecer na comunicação da empresa, no dia da festa junina agora, do nosso arraiá, aparece a minha foto brincando junto com os meus colegas lá, isso tudo me faz me sentir mais pertencente. Eu faço parte de uma empresa? Não, eu faço parte de uma família. Isso se conquista e é possível consultar. E a gente tem esses números hoje em vários cenários aqui da região. Muito bom te ouvir também dessa forma, Rogério. E para se tornar o parceiro da Join, né, também, né, para conhecer toda essa ferramenta, todo esse trabalho que vocês justamente disponibilizam, essas soluções inovadoras para uma gestão de RH, como é que a gente pode também entender melhor esse dia a dia da empresa de vocês? Então, hoje, principalmente aqui na região que está nos ouvindo, né, a gente tem contribuído com essa transformação digital de muitas empresas bastante conhecidas aqui, né? Toda essa indústria têxtil, metal mecânica, as principais indústrias já estão conosco, né? A Joininho hoje ela é uma empresa que está presente de maneira muito forte na região sul do Brasil e também no Brasil. E nós temos um time prontinho lá para conversar um pouquinho com os RHs, com as empresas que quiserem entender um pouquinho como essa transformação funciona, né? Até vou te citar bem rapidinho, assim, indústria têxtil Deller, por exemplo, de Joinville, Denise. Olha que case bacana, são 3.500 colaboradores. E a Deller, antes da nossa chegada, só com folha de pagamento, ela fazia 51 mil impressões por ano. Eu estou falando de um documento. A gente entrega hoje 15, 20, 30 diferentes. Então, só essa redução de papel, sustentabilidade e o engajamento que isso gera, eles acabaram de ser premiados, por exemplo, pela BRH, né, que é a Associação Brasileira de RHs, com o nosso projeto nesse case, onde eles chegam até em momentos do mês 90% de acesso ao canal de relacionamento da empresa. Eu estou falando de uma empresa que tem 3.000 colaboradores operacionais, sabe? Então isso faz muita diferença e realmente entrega valor. A folha de pagamento vai direto para o aplicativo que está ali na palma da mão do colaborador. Na palma da mão do colaborador. Com a simplicidade necessária para que esse colaborador, mesmo uma pessoa, por exemplo, com mais idade, que não está tão acostumado com tecnologia, consiga fazer isso de maneira tranquila e consiga usufruir desse canal que a empresa entrega na mão dele. Encontramos vocês de que forma nas redes sociais? Então, nós estamos presentes em todas, né? Mas principalmente LinkedIn, Instagram, né? Então, é só procurar por Joinin Tecnologia, né? Join novamente, Tecnologia. E vai ter sempre um profissional da Joinin prontinho lá para poder falar um pouquinho sobre a sua empresa, sobre transformação, lhe ajudar a encontrar soluções que vão caber direitinho dentro do cenário da empresa de vocês. É isso aí, Rogério, muito obrigada, bom dia e até uma próxima oportunidade, já que essas ideias não param e o sucesso vem cada vez mais e ao mesmo tempo também dividir todo esse mundo tecnológico, mas ao mesmo tempo muito humano também com a nossa audiência. Sempre bem-vindo a essa pauta. Obrigada, tá? Obrigado, Denise. Obrigado à CBN, obrigado aos ouvintes e uma ótima quinta-feira e nos encontramos em breve. É isso aí, os desafios no engajamento dos colaboradores na era digital.
digital e essa conversa aqui na Rádio CBN, mais uma vez, né, com o Rogério Vintorn Jr., ele que é CEO da Joining, que oferece, né, soluções inovadoras para uma gestão de RH e comunicação corporativa mais humanizada.